Quando eu oro, tu falas pra mim. Quando eu oro, tu abres pra mim. Quando eu oro, tu abres o céu e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, quando eu oro, quando eu oro, oh, quando eu oro, quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu falas por mim. Quando eu oro, tu abres o céu e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, tu me transforma. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar, 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 porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu se revelas a mim. Quando eu oro, quando eu oro, quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Senhor Deus e Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aqui estamos diante da Tua presença nessa manhã mais uma vez, meu Pai, para Te louvar, Te adorar, Te dar graça, meu Pai. Oh Deus, porque o único motivo de nós estarmos aqui nessa manhã, meu Pai, é porque o Senhor, Deus, tem nos sustentado para estar aqui, meu Pai. Deus, eu entrego esse momento nas Tuas mãos, Senhor. Oh Deus, que pelo poder do Teu Filho amado que morreu na cruz um dia, Deus, por nós, Senhor, a Tua presença seja manifesta aqui nessa manhã, Pai, e que vidas venham ser impactadas pelo poder da Tua glória, meu Pai. Assim eu oro a Ti, Te dou graça por tudo, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 2, versículo de número 1. E no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram convidados, mas tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em qual é a tua preocupação? Ou o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para a purificação. Cada um levava de 2 a 3 metretas. E disse-lhe Jesus aos serviçais: enchei de água as talhas até a tampa. Então lhe disse: tirai agora e leve ao mestre-sala. E assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou da água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: quando todo homem serve primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Nessa manhã é uma manhã profética, é uma manhã de milagre. O Senhor inspirou o nosso coração uma palavra,
E eu já quero profetizar dizendo que o melhor ainda está por vir. O bom vinho ainda está para ser servido. O melhor ainda está por vir. Quando nós abrimos a nossa Bíblia aqui, nós vemos o primeiro milagre de Jesus, ou a primeira manifestação de uma transformação a qual Jesus ele vai fazer. E o que me chamou bastante atenção no texto tem, na verdade, inúmeros motivos, mas eu quero compartilhar alguns aqui nessa rápida mensagem dessa manhã. E você que está em casa, eu peço para que você fique ligado, porque nós cremos que há um mover de Deus através dessa mensagem. Há um mover de Deus através dessa palavra. Enquanto nós estamos aqui, nós queremos ser profetas, homens de Deus, mulheres de Deus. Minha mãe está aqui nos ajudando na sua vida. Minha mãe está aqui na intercessão, o Gilberto está aqui com a gente, o Júnior está aqui. Mas eu quero toda a sua atenção, se possível, para a mensagem agora. Quando nós abrimos o texto aqui, Jesus ele foi convidado para um casamento. Só que nesse casamento havia uma necessidade, porque a necessidade ela surge não de repente. É uma necessidade que ela já estava vindo à tona, a qualquer momento ela ia acontecer. Porém, só Maria percebe a necessidade de que o vinho acaba. A Bíblia diz que Jesus é um dos convidados à festa. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é exatamente isso. Eles convidaram Jesus para a festa, mesmo sabendo que Jesus ainda não fez milagre nenhum. Jesus ainda não se manifestou de maneira nenhuma. Então alguém está convidando Jesus para aquela festa, não pelo que ele pode fazer, mas alguém está convidando Jesus por causa de quem ele é. Nós estamos precisando voltar a um tempo aonde nós vamos buscar a Deus, buscar a Jesus, não por causa daquilo que ele pode fazer. A nossa motivação não pode estar naquilo que eu posso receber do Evangelho, naquilo que eu posso receber de Jesus, mas a minha motivação, ela precisa estar ligada na pessoa de quem Jesus é, porque não se trata do que ele pode fazer, se trata do que ele já fez. Não se trata do que pode acontecer, se trata do que ele já fez por nós. Ele já deu o filho dele por nós. O que mais eu posso querer de um Deus, de um Pai que deu o seu único filho por mim? A maioria das vezes nas igrejas hoje, nos ambientes hoje, nos lares hoje, por que não dizer nas famílias cristãs hoje, nós vemos muito isso. Pessoas que o que levam elas a buscarem a Deus é uma dificuldade, é um problema. Mas a Bíblia diz aqui no texto que Jesus ele foi convidado, e a motivação do convite não era o que ele podia fazer, mas a motivação do convite era quem ele era. Sabe, o meu medo é de eu me relacionar somente com aquilo que eu acho que eu posso ter e não me relacionar com o Jesus do relacionamento. Eu tenho medo de estar servindo não pelo que ele fez por mim, mas eu tenho um grande medo em meu coração em de não me relacionar com o Jesus do culto. Sabe, participar do culto é muito bom, estar com os irmãos é muito bom, o momento de congresso é bom, o momento de festa é bom, festejar é bom, mas meu medo é eu não conseguir levar o Jesus do congresso, o Jesus do culto, o Jesus da festa para a minha casa. Sabe, nessa manhã é uma manhã onde nós precisamos entender que a presença de Jesus ela é uma necessidade na nossa casa. Ela é uma necessidade nos nossos negócios. Ela é uma necessidade na nossa festa. Ela é uma necessidade na nossa história. Jesus, eu te quero presente. Por quê? Não pelo que o Senhor pode fazer, mas pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor representa. Nós te amamos, Jesus, e não é pelo que o Senhor pode nos dar. Segunda coisa, a Bíblia diz que Maria, ela chama Jesus e ela diz assim: eles não têm vinho. Maria está dizendo a necessidade daquele povo. Sabe, algumas coisas eu observo aqui, e uma dessas coisas é Maria está expondo a necessidade e ela não quer ensinar Jesus o que fazer. Ela está dizendo: Jesus, eu estou te mostrando o que está acontecendo, o resto agora é com o Senhor. Sabe, a gente precisa entender a quem a gente tem servido, porque quando eu entendo a quem eu tenho servido, embora não precise, sabe, de eu falar, de eu expor a minha necessidade, eu exponho a minha necessidade e ele toma uma providência. Sabe, talvez se alguém tivesse talvez uma outra pessoa que não conhecesse Jesus, ela podia olhar e falar assim: rapaz, o vinho está acabando, eu vou procurar então quem entende de vinho. Eu vou procurar o mestre Sala. O mestre Sala entende de vinho, vou falar com ele. Só que Maria entendeu: não, peraí, mestre Sala entende de vinho, mas eu conheço alguém
que entende de milagre. Maria, ela não conhece Jesus apenas porque Jesus está na festa, mas Maria, ela conhece Jesus porque Maria tem comunhão com Ele. Maria convive com Ele. No dia a dia de Maria, Jesus está presente. Maria, ela não vai manifestar na festa aquilo que veio por um acaso. Maria, ela vai manifestar fruto de uma coisa que ela está vivendo há muito tempo em intimidade com Ele. Maria, ela vai manifestar isso. Maria, ela vai manifestar uma intimidade buscada no oculto, que vai se manifestar na festa. Deus me trouxe aqui nessa manhã, Deus nos trouxe aqui para dizer para alguém que não, a vergonha não vai chegar porque tem alguém na festa com intimidade. A vergonha, ela não vai alcançar porque alguém na festa tem compromisso, alguém na festa tem comunhão com Jesus. E se tem alguém com comunhão, a vergonha não chega, o fracasso não chega, a depressão não chega, a luta, ela não veio para ficar, a prova, ela não vem para ficar. Não, alguém está entrando em contato com Jesus por causa de um problema, e Deus me trouxe aqui para dizer: se depender de Jesus, esse problema cessa hoje, acaba hoje. Uma das terceiras coisas, e talvez a última, Maria, ela vai dizer assim, Jesus diz: Maria, ou mulher, o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Claramente o que Maria está pedindo para Jesus fazer não é algo natural, mas o que Maria está pedindo para Jesus fazer é algo divino. Ela não está apelando para Jesus o homem, ela está falando com Jesus o Deus, o Jesus da profecia que ela recebeu ainda em Lucas 1:26, da promessa que ela recebeu. E esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus entregará o trono de Davi, o seu pai. Ela não está falando com Jesus o homem, sabe? Há uma necessidade de nós conhecermos Jesus no meio das nossas dificuldades. Quem Ele é, o que Ele pode fazer. Eu levo o problema para alguém, ou eu levo o problema para quem pode resolver. Há uma necessidade do meu tempo de eu conhecer em quem eu tenho crido. Sabe aquela certeza? Jesus, eles não têm vinho. Jesus, em outras palavras, ela está dizendo: esse povo todo que está aqui depende do Senhor. Se o vinho acabar, acabou tudo. Nós dependemos do Senhor. Sabe, o maior milagre na nossa vida, ele vai ser gerado quando nós entendemos que dependemos dele. Quando nós entendemos que há uma necessidade de uma dependência, talvez 100% dele. Há uma necessidade de dependência. Quando ela diz assim: fazei tudo o que Ele disse, ela está dizendo: a responsabilidade não está mais nas minhas mãos, a responsabilidade agora está nas suas mãos, Jesus. Sabe, Deus me trouxe aqui para dizer: tira a responsabilidade da sua mão e põe a responsabilidade na mão dele. Deus nos trouxe aqui para dizer: pega tudo isso que te aflige, pega tudo isso que te machuca, pega tudo isso que está te causando mal, está te causando problema, e transfere a responsabilidade para Ele. Maria entendeu algo. No final ela diz assim: fazei tudo o que Ele disser. Mas ela acabou de receber um não. Jesus disse para ela: Maria, não é chegada a minha hora, o que tenho eu contigo? Ela entendeu: não é chegada a sua hora, então é chegada a minha hora. Porque enquanto não é chegado o tempo de Jesus de fazer, é chegado o meu tempo de me preparar. Se Ele disse, talvez eu esteja falando com pregadores aqui, com levitas aqui, se Ele disse vai voar, se prepara. Vai ler Bíblia, vai cursar, vai buscar conhecimento, vai pagar preço, vai jejuar. Porque enquanto não chegou a hora dele fazer, é a minha hora de me preparar, é a minha hora de buscar, é a minha hora de fazer. Sabe, se Ele disse vai voar, se prepara, tira o passaporte, sabe, faz as malas, acredita naquilo que Ele falou, porque enquanto não é chegado o tempo dele de fazer, é chegado o meu tempo de me preparar. Se Ele disse eu vou abrir a porta, você vai ter um carro, é o meu tempo de me preparar, eu tiro carteira. Ele disse não é chegado o meu tempo desse casamento, então é o meu tempo de me preparar. Se prepara financeiramente, se prepara psicologicamente, se prepara para viver aquilo que Deus tem. Sabe, a nossa geração hoje, ela perece muito por falta de preparo. Às vezes nós não nos preparamos para receber aquilo que Deus tem. E como é que eu vou receber uma coisa sem preparo? Eu não vou conseguir sustentar, porque eu não tenho preparo para viver aquilo.
Só que uma coisa chamou a minha atenção. Ele não está dizendo para Maria, eu não vou fazer. Ele está dizendo, Maria, eu vou fazer, só ainda não é a hora. Ele não está dizendo para você, você não vai casar. Ele está dizendo, você vai casar, mas talvez não é hoje. Sabe, quando ele diz assim, não é chegada a minha hora, ele está dizendo, tem hora e tem data marcada na agenda de Deus para o seu milagre. Pode ser que não seja hoje, mas já tem hora marcada. Pode ser que não seja agora, mas já tem hora marcada. Aleluia. E eu finalizo aqui. Pega e leva essa água para o mestre-sala. Eles encheram as talhas, sabe? Carregaram as talhas, encheram as talhas de água. E agora eles vão levar aquele copo de água para o mestre-sala. Mas o que mais me chama a atenção é exatamente o que eu vou dizer agora, é a parte final. E eu quero muito que você ouça o que eu vou dizer. Aquelas águas ali, ou aquelas talhas ali, elas eram cheias de uma água que era posto ali estrategicamente na entrada da casa, na entrada do local onde estava acontecendo a festa, justamente para quem viesse de viagem, a família que viesse de viagem, as pessoas que estivessem vindo de viagem, elas lavassem as suas mãos, lavassem os seus pés, se purificarem para poder entrar na festa. Quando Jesus está dizendo, enchei de água as talhas, isso mexeu comigo, porque Jesus está pegando o que tinha de mais sujo da festa. Jesus está pegando o que tinha de mais impuro da festa. Sabe, isso daqui é uma clara analogia à graça, porque vai falar muito do que o que a graça fez por nós. Sabe, no tempo da lei, Jesus estava dizendo, olha, se vocês se lavarem agora com essa água aqui, amanhã vocês vão ter que se lavar de novo. Sabe, o que vocês, essas talhas aqui, o que essas talhas têm para te oferecerem elas vão lavar vocês por fora. Mas o que eu tenho, o meu evangelho, o que eu tenho, o que eu quero fazer, não é algo por fora, não é algo passageiro. O que eu tenho para fazer é uma mudança interior, é algo de dentro. Sabe, Anísio, ele não pode pegar a pedra, ele não pode. Quem lembra daquela mulher que ela estava sendo acusada de um pecado e Jesus escreve na areia, ele escreve dizendo, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu creio que se ele escreve na areia, provavelmente próximo da areia do mar, eu creio que quando eu escrevo alguma coisa na areia, vem as ondas do mar e apagam. É ou não é verdade? Mas só que a graça é exatamente isso. Jesus, ele não pode pegar a pedra e tirar que o pecado é pecado dentro da pedra, porque já está na lei. Pecado é pecado. Mas essa não é a intenção dele, porque ele não pode mudar o que está na pedra, ele não pode mudar o que está na palavra. Ele não pode tirar que o adultério é pecado. Ele não pode tirar que mentira é pecado. Ele não pode tirar da pedra o que está escrito, mas ele pode tirar de dentro do meu coração o adúltero que existe dentro de mim. Ele não pode tirar da pedra o que está escrito, mas ele pode tirar o mentiroso que existe dentro de mim. É Jesus dizendo para alguém, eu preciso fazer uma mudança na tua vida, e não é uma mudança passageira. O que eu preciso fazer é uma mudança por dentro, é por completo. Deixa ele entrar na sua vida nessa manhã. Oh, manaragachoremedefasou mecando révia sai. Enche essas, sabe? Enche essas talhas de água. Quando enche as talhas, ele diz assim, agora tirai um pouco e levai ao mestre-sala. Imagina comigo que essa água é uma água suja, e eles estão levando agora a água ao mestre-sala. Quem está carregando a água está olhando para dentro do copo e está dizendo, isso aqui é água. De repente, se eu for para o mestre-sala, se eu for mostrar isso para o mestre-sala, vai dar morte nesse casamento, vai dar briga. Sabe por que muito ministério fracassa? Por que muita gente para? Por que nós temos um alto índice de queda? É justamente por isso, porque Jesus, ele nos fala uma coisa no secreto, que quando a gente olha o que a gente está vendo, a gente desacredita daquilo que ele falou. Imagina alguém te para no caminho, você está carregando água, alguém diz assim, ei rapaz, fiquei sabendo que está acabando o vinho. Só que quem tem visão espiritual também tem resposta para dar. É rapaz, lá na cozinha estão falando outra coisa. Só que quando eu olho para o copo, não tem vinho no copo, tem água.
E agora as circunstâncias estão dizendo: não vai não, que a vergonha vai chegar, porque você está carregando água. Você está carregando água. E agora que fica difícil, porque o ápice de acreditar no ministério que Deus te chamou vem agora. Porque você tem que tomar uma decisão. Ou você acredita no que você está vendo, ou você acredita naquilo que você ouviu lá na cozinha. Ou você acredita naquilo que você está vendo, que é o copo na sua mão, cheio de água suja. Ou você acredita naquilo que Jesus falou com você lá na cozinha. São algumas observações, eu quero que você fique ligado agora. A primeira: quando essa água missionária santa se transforma em vinho, no caminho, você sabe quando é que vai acontecer o milagre? No caminho. Talvez isso daqui seja uma revelação direta para você. Vai acontecer, mas não saia do caminho. Mas eu estou olhando, é água suja. Eu sei que é água suja. As circunstâncias estão dizendo para você: não dá, não tem jeito. Mas a pergunta dessa manhã é: vai acreditar no que você está vendo, ou vai se apegar nas promessas que Ele fez para você lá atrás? Sabe quando é que essa situação vai mudar? É no caminho, não para. Nessa manhã eu estou pregando aqui para pregadores. Nessa manhã, Anísio, eu estou falando aqui com mulher de Deus, com homem de Deus que está me ouvindo. Você sabe quando seu milagre vai acontecer? No caminho. A palavra de Deus para a tua vida é: não para, não saia do caminho. Aleluia. Não é sobre o que você está vendo, é sobre o que você carrega. Não é sobre as circunstâncias, o que as circunstâncias estão dizendo, é sobre o que você ouviu quando ninguém te viu. Vou falar, as pessoas vão desconfiar mesmo, as pessoas vão duvidar mesmo, não vão acreditar mesmo. Por quê? Porque elas não viram o que Jesus falou com você quando não tinha ninguém lá. Quando não tinha ninguém, mano. Quando a vergonha estava para chegar, quando a angústia estava para chegar, quando o fim estava próximo, elas não ouviram o que Jesus falou. Então é normal as pessoas não crerem naquilo que Ele pode fazer. Aleluia. Glória a Deus. Continua no caminho. E aqui eu finalizo. Quando ele chega no mestre-sala, o mestre-sala experimenta o vinho, a água feita em vinho. E o texto é claro em dizer: o mestre-sala não sabia de onde vinha, mas quem estava carregando sabia de onde vinha. Sabe, acabou de descer uma revelação aqui agora. O Senhor vai nos levar em lugares, o Senhor vai nos carregar de uma coisa tão gloriosa. O Senhor vai derramar um poder sobre nós, uma unção, uma coisa tão sobrenatural, que as pessoas não vão saber de onde vem. Mas a gente que está vivendo carregando água suja há muito tempo, a gente sabe de onde está vindo. Está vindo de muito monte que ninguém te vê subindo. Está vindo de muito preço, de muita renúncia que ninguém te vê fazendo. O mestre-sala não sabe, mas você sabe de onde está vindo. Você sabe de onde está vindo a dependência, você sabe. Aleluia. Quando ele experimenta, ele diz: meu Deus, que negócio é esse? Sabe, o Senhor falou comigo acerca de que coisas antigas precisam morrer para que novos ciclos venham ser gerados. Sabe, existiram vários avivalistas, existiram várias pessoas, mas essas pessoas morreram. E Deus quer que você carregue algo novo. E que algo novo é esse? Algo que o mestre-sala ainda não experimentou. Deus me trouxe aqui para profetizar, meu amigo Júnior, que aquilo que está por vir o mundo ainda não experimentou. Que aquilo que está por vir, o homem ainda não sentiu o sabor da glória que está prestes a ser derramada. O mundo ainda não sentiu o sabor daquilo que você está carregando quando ninguém te vê. E se eu te disser que através dessa mensagem aqui, Deus vai abrir portas para você inimagináveis, que enquanto nós estamos pregando aqui, há um destravar no mundo espiritual, e Deus está dizendo para alguém: não para, porque você está no caminho, e é nesse caminho que eu vou transformar toda a história da sua vida. Não para. A vergonha, ela não vai chegar.
Se você crê nisso, fecha os seus olhos aí de casa. Quando eu oro, oh meu Deus do céu, aleluia. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu se revelas a mim. Aleluia, aleluia. Só acredite naquilo que foi pregado aqui nessa manhã, que está sendo pregado, porque tem portas sendo destravadas. Talvez você pensou que para você já era o fim, que não tinha saída, mas existe um Deus que Ele nunca desiste de nós, e Ele não desistiu de você. Você que está aí do outro lado, talvez você tenha vivido circunstâncias na sua vida que você imaginou já não tem mais jeito, já é o fim. Mas eu digo para você, o Deus que te escolheu, Ele é maior de qualquer problema na sua vida, de que qualquer montanha, de que qualquer gigante na sua vida. Só acredite, só continue, não pare, porque Jesus, Ele irá fazer na sua vida o sobrenatural. Vamos orar nessa manhã. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos diante da Tua presença nessa hora mais uma vez, meu Pai. A Tua palavra foi pregada aqui, Senhor. Oh Deus, a semente foi plantada aqui, e eu tenho certeza, meu Pai, oh Deus, que essa semente irá, Deus, dar frutos em corações nessa manhã. Oh Deus, pessoas que já estavam desacreditadas, meu Pai, oh Deus, que irão ouvir essa palavra, meu Pai. Oh Deus, e essa palavra, Senhor, irá ser, Deus, oh Pai, um divisor de águas na vida de muita gente, meu Pai. Oh Deus, assim eu oro a Ti nessa manhã, te dou graça por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.